paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós estaremos meditando em Oséias capítulo 5, 6, 7, 8 e em Apocalipse capítulo 2. Oséias capítulo 5. Preste atenção, sacerdotes, escutem, israelitas, ouça, gente da família do rei. Vocês serão condenados, pois em Mispa foram como uma armadilha, no Monte Tabor foram como um laço, e no Vale das Acácias foram como um poço profundo. Por isso eu vou castigá-los. Eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram deuses pagãos e por isso estão impuros. Oséias condena a idolatria do povo. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem, e o povo de Judá cai com eles. Leva suas ovelhas e os seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor, mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor. Os seus filhos são ilegítimos, portanto, daqui a pouco ele e as suas terras serão destruídos. Guerra entre Israel e Judá. Toque as cornetas em Gibeá e em Ramá. Dê gritos de alarme em Bet-Avém. Estejam alerta, homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo e Israel será destruído. O Senhor Deus diz: os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras. Por isso estou irado e vou castigá-los duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os seus direitos não estão sendo respeitados, porque eles insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça, eu destruirei Israel, e como câncer, acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente, Judá notou que também estava ferido. Israel foi procurar ajuda do poderoso rei da Síria, mas ele não pôde curar e nem fazer sarar os seus ferimentos. Como um leão, eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços e depois irei embora, levando-os comigo, e ninguém pode salvá-lo. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei, até que eles reconheçam o seu pecado e sua aflição e venham me procurar. Capítulo 6. Arrependimento fingido. O povo de Israel diz: venha, voltamos todos para Deus o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas força e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar, e virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Mas o Senhor Deus responde: o que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que eu mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. O que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem, não me ofereçam sacrifício em vez de trazer ofertas queimadas. Eu prefiro que o povo me obedeça. Mas a cidade de Dan, o meu povo, quebrou a aliança que fiz com ele e ali foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes são como os assaltantes que prestam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles mataram e cometeram crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel,
e o meu povo adora ídolos e por isso está impuro. E já marquei o dia em que vou castigar também o povo de Judá. Capítulo 7 de Oséias. Quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que eu vejo são seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas na rua. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixá-las de vê-las. Mentira, ódio e traição. O Senhor Deus diz: o meu povo é malicioso e com as suas mentiras eles enganam o rei e os governadores. Todos eles são traidores, o ódio queima nele como fogo no forno, que o padeiro não atiça até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. No dia da festa do rei, eles deram tanto vinho a ele e aos governadores que eles ficaram bêbados e o rei fez todo tipo de tolice. O ódio continuou a queimar nos corações deles, enquanto planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram o seu ódio, mas de manhã ele acendeu como fogo. Queimando de raiva, eles mataram os seus chefes. Todos os seus reis foram mortos, um depois do outro. Mas não há ninguém que ore a mim. Israel e as outras nações. O Senhor diz: o povo de Israel faz acordo com outros povos e agora parece um pão mal amassado. O povo não percebe que a nação está perdendo seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. A nação está ficando fraca como um velho de cabelo branco, mas o povo não percebe isso. O orgulho do povo é testemunhar contra si mesmo. Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim eles não se voltam para mim e nem procuram a ajuda do Senhor seu Deus. Israel parece uma pombinha tola, procura primeiro a ajuda do Egito e depois vai pedir socorro na Síria. Mas eu o pegarei como pega um passarinho com uma rede. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. Eles estão perdidos e serão destruídos, pois fugiram e se revoltaram contra mim. Eu queria salvá-los, mas eles dizem mentira ao meu respeito. As orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão gritando como pagões. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Fui eu que os ensinei e lhe dei forças, mas eles planejam maldade contra mim. Como uma flecha tirada por um arco defeituoso, não atinge o alvo. Assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos. Os seus chefes falam com orgulho e por isso serão mortos à espada. Aí o povo do Egito zombará deles. Capítulo 8 de Oséias. Deus condena a idolatria do povo. O Senhor Deus disse: toque a corneta, o inimigo ataca a minha terra como uma águia, porque o meu povo quebrou a aliança que fiz com eles e não obedece às minhas leis. Eles oram a mim dizendo: tu és o nosso Deus e nós somos dedicados a ti. Mas eles rejeitam o que é bom e por isso serão perseguidos pelo inimigo. O meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos e por isso serão destruídos. Eu odeio o bezerro de ouro que o povo da cidade de Samaria adora e estou irado com eles. Até quando eles vão continuar adorando ídolos? Um israelita fez o bezerro. Esta estátua não é Deus e será quebrada em pedaços. Eles semearam ventos e colherão tempestade. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espiga, eles serão devorados por estrangeiro. Israel está perdido,
As outras nações consideram Israel um objeto sem valor. Os israelitas são como um jumento bravo que teima em andar sozinho. Eles foram pedir ajuda da Síria e pagaram outras nações para protegê-lo. Mas eu vou pegá-los e castigá-los, e por algum tempo eles sofrerão debaixo do poder cruel do imperador da Síria. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados, mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles rejeitaram como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifício e gostam de comer dos animais sacrificados. Mas eu, Senhor, não estou contente com eles. Eu lembrarei dos seus pecados e o castigarei. Vou mandá-los de volta para o Egito, pois o povo de Israel esqueceu seu Criador. O povo de Israel construiu palácio, o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralha. Mas eu vou mandar um fogo que queimará a cidade e destruirá as fortalezas. Apocalipse capítulo 2. Mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escrevo o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram uma situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês, e é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre do quanto vocês caíram, arrependa dos seus pecados e faça o que fazia no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm ao seu favor isto: odeia o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comer da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escute, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenha de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Mensagem à igreja de Pérgamo. O anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o que o povo de Israel pecasse, dizendo
que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos a ídolos e cometer imoralidade. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí com a espada que sai da minha boca e lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Mensagem à igreja de Tiatira. O anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa, que é tolerarem Jezabel, aquela mulher que diz que é profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória, continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-la em pedaços como se fosse pote de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Essa foi a nossa leitura do dia 11/12 de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe através da sua poderosa palavra. Em nome de Jesus.